Olá, pessoal! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir esta gravação. Esta prova se refere a uma prova anterior de Santo André de 2015, né, que nós vamos fazer essa gravação da parte de legislação, ok? Essa semana o pessoal vai estar ao vivo, né? Nós estaremos ao vivo na terça e na quinta, e os outros dias vocês vão receber a semana toda de gravações, ok? Porém, os treinos dessas 2 semanas vão contemplar toda a bibliografia, tá? Então vai ter treino só sobre o currículo, treino só sobre os autores, treino só sobre leis, tá? Fora aquelas que vocês tiveram ao vivo junto com o Itapevi também, que o conteúdo era o mesmo, tá bom? Vídeo só de português, então separado por disciplinas aí de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos, ok? Vamos a essa primeira questão. A prova é extensa, tá? Mas só a partir do 46 que tem a parte de legislação, tá bom? Aí depois a gente vai dar continuidade em outra gravação com os autores dessa prova também que caem para vocês. Então, autores que não caem, não, só mediante a bibliografia. Então, esses são treinos retirados de provas anteriores de vocês de Santo André. Porém, quando for os treinos ao vivo, aí vocês vão receber um PDF de questões que foram elaborados exclusivamente para Santo André, ok? Então, vamos ver aí o que caiu nessa prova de Santo André, questão 46. O artigo 53 da Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação do trabalho. Então, vejam, no próprio enunciado já vem qual é o artigo, qual é a lei, né, a lei do ECA, já vem falando aqui, que se repete em muitas leis, né, as finalidades da educação, então eles copiam e colam da lei para colocar no enunciado. Sempre a pergunta vem por último, então esse direito, segundo a referida lei, compreende. Então, o direito à educação, conforme o ECA que a criança e adolescente tem. Vamos ver aqui. 1. A criança e adolescente tem direito à igualdade de condições para acesso e permanência na escola? Sim, tem direito. Então, a 1 está certa. Então, vocês já eliminariam a letra D, que não tem 1, certo? Lembra lá o conteúdo que eu ensinei? Acesso significa matrícula, permanência, frequência na escola, ok? Então, essa daqui é o primeiro que aparece lá na lei, tá bom? 2. A criança e o adolescente tem direito de ser respeitado por seus educadores? Sim, a lei do ECA fala sobre isso. 2 também tá certo. Aí eu venho aqui, ó, confirmando. A D já está descartada e realmente não tinha 2. Então, pode ser a alternativa correta a B ou a C, ok? Vamos lá. Continua. Sempre do jeito que eu ensinei, fazendo passo a passo, tá? 3. Direito de contestar critérios avaliativos. Criança e adolescente tem? Sim. Podendo recorrer somente, tem que tomar cuidado na prova com somente, apenas, mas, né? Somente ao diretor? Não. Tá errado, tá? Não é somente ao diretor. Lá consta, né? Podendo recorrer às instâncias superiores. Então, conversou com o professor, não resolveu, conversou com o diretor, não resolveu, Secretaria da Educação e outros órgãos. Então, lá é bem claro, não é somente com o diretor, é instâncias superiores, tá bom? Então, aqui tem pegadinha, a 3 não pode ser. Então, onde tem 3? A A tem 3, já está descartado. A B continua, a C está descartada e a D já estava. Já encontramos a alternativa correta mesmo antes de terminar. Tá vendo?
A alternativa correta é a letra B de bola e a gente nem terminou, ainda falta 2 para serem lidas e já encontramos, mas para ter certeza a gente termina a leitura. Ó. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis? Sim, eles têm direito. Então, bateu aqui. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência? Sim, porém, lembrando que essa lei, essa prova foi de 2015 de Santo André, tá? Aí agora na lei foi acrescentado, já quando vocês estudarem eu já tinha colocado, tá? A partir dos 4 anos de idade. E se tiver irmãos, né, na mesma etapa, no mesmo ciclo, eles procuram colocar na mesma escola a matrícula, tá? Mas na época que essa prova foi feita, era só até aqui, acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência. Eles têm direito? Sim. Aí depois tem mais alguma coisa que foi acrescentada. Então, se essa pergunta cair na prova hoje, 2023, vai ter uma vírgula aqui complementando a resposta, mas vai estar certa de qualquer jeito nesse caso aqui, tá? Então, aqui a alternativa correta da 46, B de bola. 1 tá certo, 2 tá certo, 3 tá errado, 4 tá certo, 5 tá certo. 46, B de bola, ok? Vamos para a próxima. Questão 47 da prova de Santo André. O artigo 6º da resolução do Conselho Nacional de Educação, Conselho de Educação Básica, número 5, 17 de dezembro de 2009, é sobre o quê? Sobre as diretrizes curriculares nacionais do infantil. Determina que as propostas pedagógicas do infantil devem respeitar os seguintes princípios, tá? Então, assim, gente, em todos, aqui fala dos princípios, mas esses princípios é para o infantil, é para o fundamental, é para tudo, tá? São os 3 princípios, são os mesmos para todos, tá bom? Olha lá, continuando. Da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. Ou seja, o que se refere o que se refere este primeiro item? Nós temos 3 princípios. Esse se refere a qual? Olha lá, vamos ver. Aqui, na primeira coluna, tá? Ó, o 1 só pode olhar a primeira coluna. O 2, só a segunda. O 3, só a terceira. Então, aqui no 1, ele está se referindo a princípio ético, princípio político, princípio estético, princípio ético. Então, repetiu 2 vezes ético, um político e um estético. Então, quando eu falo de autonomia, de responsabilidade, principalmente respeito ao bem comum, esse respeito entra como ético, político ou estético? Ético, tá? É ético esse primeiro aqui. Então, aqui eu deixo a letra A e deixo a letra D. B e C já estão eliminadas, nem preciso olhar, tá bom? B e C tá eliminado, porque o primeiro se refere a princípio ético, ok? 2, direitos. Já tá dando a dica. Direitos. Direito é ético, político, estético, né? Direitos de cidadania, do exercício de atividade, ao respeito à ordem democrática. Outra dica aqui. Direitos, democracia. Olha lá, vamos lá. Aí eu olho na segunda coluna. Lembrando que a B e a C já foram descartados. Vejam, sobrou aqui político e político. Só pode ser político, certo? E bateu com as palavras-chave lá, tá? Então, aqui no primeiro é ético, aqui no segundo é político. Vamos ver o terceiro. Sensibilidade, criatividade, ludicidade, liberdade de expressão nas manifestações, já está dando a dica, artísticas, culturais.
É o quê? Vou aqui para o terceiro. É estético, é pedagógico, é democrático? Olha quantas pegadinhas. A B e a C já estavam descartadas. Então, ou é estético ou é democrático. Só pode ser estético, tá? Então, resumindo, nós temos 3 princípios aí, tá? É ético, político e estético. A alternativa correta, letra A. Não tem outros, é esses 3, tá bom? E aqui bateu que está na ordem da lei também. Não precisa estar na ordem, na prova, mas aqui está éticos, políticos e estéticos. Éticos tem a ver com respeito, responsabilidade, autonomia. Político tem a ver com democracia, com direitos. Estético tem a ver com imaginação, sensibilidade, criatividade, ó, manifestações artísticas, tá? Então, alternativa correta aí, letra A, com certeza. Questão 48. Essa daqui, o pessoal tá acostumado que eu pinte, mas nessa não dá para pintar porque é a prova direto, tá? Eu tirei da própria prova. De acordo com o artigo 46 das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, a avaliação no ambiente educacional compreende. Então, é uma pergunta sobre avaliação, ok? Vamos ver os tipos de avaliação que existem, conforme a lei. Então, vamos lá. Letra A está dizendo que existe avaliação da aprendizagem, avaliação institucional interna, avaliação de rede de educação básica. Pode ser. B, avaliação de aprendizagem e avaliação institucional. C, avaliação da aprendizagem, avaliação institucional interna e externa e avaliação de rede de educação básica. E D, avaliação institucional e avaliação de rede de educação básica. Relembrando o conteúdo, nós temos, tanto na lei quanto os autores também falam a respeito. Nós temos 3 tipos de avaliação na escola, no ambiente educacional, no ambiente escolar. Nós temos 3. Avaliação de aprendizagem, que é professor-aluno. Avaliação institucional, que é aquela avaliação feita na escola, aquele formulário para os funcionários preencherem, para os pais dos alunos preencherem, que significa interna e externa. Ou seja, interna com os funcionários que participam também dessa avaliação da escola, institucional quer dizer da escola, e externa significa que vem para a escola. Então, as pessoas, os pais, eles vêm participar também. E a avaliação de rede é aquela, também conhecida como avaliação de sistema, aquela que é enviada, por exemplo, pelo MEC, para aplicar nos alunos. É uma avaliação que vem de fora, né? Que vem do MEC, de grande escala, tá bom? Então, existem esses 3 tipos de avaliação, tanto falado pela própria lei, quanto falado pelas diretrizes, quanto falado também. A BNCC fala sobre isso, autores falam sobre isso, existem esses 3 tipos. Então, a alternativa correta aí sobre avaliação, letra C, tá? C, com certeza, não tem, ó, primeira coisa, quer eliminar? Elimina o que não tiver 3, o que tiver 1, o que tiver 2. Então, por exemplo, aqui, a A permanecia, porque tem 3. A B já estaria fora e a D também. A única dúvida de vocês seria entre A e C, tá? A e C. E por que a A não pode, se está praticamente igual? Porque aqui está só a palavra interna. É interna e externa. Então, o correto é a C, tá? A outra é pegadinha. Próximo. 49. 49 está falando sobre jornada de aula. Vamos lá. A proposta de escola tempo integral, que é quando o aluno fica mais tempo na escola, entre outros benefícios, deverá ampliar as oportunidades educativas e melhorar a qualidade das aprendizagens. De acordo com o artigo 36 das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental com duração de 9 anos, por quê? O fundamental é do 1º ao 9º ano, de 6 a 14 anos. Então, eles ficam, né? É o
a etapa da educação básica mais duradoura é o ensino fundamental, de 9 anos. Considera-se como período integral. Então, a pergunta é sobre período integral. É aquele período em que algumas escolas oferecem para o aluno ficar integralmente, tá? Mas, para ser considerado um período integral, quanto que tem que ter? Quantas horas são no mínimo? Tá? Só uma dica. Quando a gente fala parcial, é 4 horas no mínimo. E quando a gente fala integral, quantas horas são no mínimo? Letra A tá falando que é 7. Letra B tá falando que é 7. Tudo no mínimo. Letra C tá falando que é 8. E letra D tá falando que é 6. C e D é pegadinha. Não tem 8 e não tem 6. O mínimo é 7. Então, a letra A ou a letra B é a correta, tá? Ou a ou a B. Então, vamos lá. A jornada escolar que se organiza em 7 horas diárias, no mínimo, perfazendo uma carga horária anual de pelo menos 1.600 horas. E a B, a jornada escolar que se organiza em 7 horas diárias mínimas, 7 horas diárias no mínimo, perfazendo uma carga horária anual de pelo menos 1.400 horas. Vamos lá, deixa eu explicar isso. O que acontece aqui? São 200 dias letivos e 800 horas o normal, tá? Quando o aluno fica no mínimo 4 horas. Mas quando é jornada integral, que ele vai ficar 7 horas no mínimo, aí a carga horária muda, porque a carga horária aumenta, tá? Então, se é 4 horas no mínimo que ele tem que fazer parcial, vai aumentar mais 3 horas. Deu para entender? Então, não é o dobro de horas. Olha lá. Se fosse o dobro de horas, seria 1.600. Porque 8, 16. Correto? Mas ele não. Ele vai ficar 4 horas, que é o normal, e o mínimo mais 3 horas a mais. Então, vai dar, 7 horas aqui, tá? Então, por isso que não dá o dobro. A carga horária, para quem fica período integral no ensino fundamental, é de 1.400 horas. Não pode confundir, tá? Então, a alternativa correta, letra B de bola. Ok? Agora, se fosse o mínimo 8 horas, seria o dobro. 800 horas mais 800, 1.600. Mas nesse caso, não. Só aumentou mais 3 horas, no mínimo. É 4 parcial. Então, qual é a jornada do aluno? Parcial, 4 no mínimo e integral, 7 no mínimo, tá? Então, a alternativa correta, letra B de bola. E uma questão aqui, 50. O ensino fundamental de 9 anos abrange a população na faixa etária dos 6 aos 14 anos. O ensino fundamental, tá certo? E se estende também a todos os que na idade própria não tiveram condições de frequentá-lo, que é o caso da EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Também tem que atender. Então, referente às diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental com duração de 9 anos, determina que a carga horária mínima anual do ensino fundamental regular será de, olha lá, é para complementar a informação da 49. Eu expliquei lá e já caiu aqui, ó. Eu nem tinha visto que era essa pergunta, tá? Ó. Então, vamos lá. 200 dias letivos e 800 horas. Isso não muda, tá? O normal é 200 dias e 800 horas. Então, vamos lá. Aqui, ó, 800 horas, B, 750, C, 900 e D, 800. Então, a letra B e C já estariam eliminados, porque é 800 horas. Aí eu termino de ler. Ou a alternativa correta é a A ou é a D. Olha lá, 800 horas no relógio, distribuídos em pelo menos 180 dias. E na D, 800 horas no relógio, distribuídas em pelo menos 200 dias. Então, a letra A é pegadinha, porque não existe 180 dias. É o mínimo 200. Pode ter mais, mas não pode ter menos do que 200, tá? Então, a alternativa correta, letra D de dado, tá? Esses 200 dias e 800 horas é o do ensino regular.
infantil é essa carga horária, ensino fundamental é essa carga horária, ensino médio é essa carga horária, tá? Só a EJA que muda, ok? Ou se for uma escola período integral que dá 1.400, muda também, tá? Mas se for ensino regular normal, é sempre 200 dias e 800 horas. Quando muda a carga horária, período integral, vai continuar os mesmos 200 dias, só vai acrescentar mais horas, porque o aluno, ao invés de ficar 4 no mínimo, vai ficar 7, 3 a mais. E pode até ficar mais ainda, tá bom? Então, a alternativa correta aí, letra D, de dado. Ok, gente? E depois nós vamos ver, tem questões aqui também de autores, mas a gente vai fazer por partes para não misturar as estações, tá bom? Amanhã vocês vão receber um PDF com questões que nós vamos ter amanhã ao vivo à noite, tá bom? Então, foram analisadas essas, né? Na página PCI Concurso, gente, vocês encontram provas de todos os de todos os municípios tem lá, tá? Provas que já foram. Santo André, assim como de vários municípios, vocês encontram lá, ok? Então, vou deixar essa gravação aí para vocês e amanhã à noite a gente vai fazer aulas ao vivo aí de treinos para Santo André, ok? Um abraço, até mais.